hoje, o que a gente vai falar na aula de hoje, na aula 24? Essa aula 24, nós vamos falar sobre superfícies orientadas e integral de superfície de campos vetoriais. Então, qual que é a diferença do que a gente estava fazendo na aula passada? Na aula 23, a gente falou de integral de superfície, mas a integral de superfície que a gente definiu, vou colocar azul aqui, vermelho, a integral de superfície que a gente definiu na aula passada era de uma função escalar, né? Ou seja, você tinha uma função f de x, y, z, e aí você pegava e parametrizava isso aqui, na verdade, né? Parametrizava isso aqui e colocava, na verdade, uma f de r de uv. E aí esse ds aqui a gente viu que ele era quem? Ele era o produto, né, vetorial de RU das derivadas, né, parciais RU com RV. Ramsés chegando. dA. Então, usávamos a parametrização, ficava assim, dA. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Isso aqui era um número real, né? Isso aqui pertencia a R, isso aqui, essa norma também pertencia a R, então essa multiplicação aqui era a multiplicação de dois números. E a gente vai fazer um exemplo disso, a gente fez, na verdade, um exemplo na aula passada, né, de uma integral de superfície, só que aqui a gente usou outra coisa, né, a gente utilizou, vocês lembram que a gente utilizou lá? Foi o... Eu não lembro qual foi, mas foi uma função bem simples que a gente utilizou, e o que a gente estava integrando a superfície lá também era bem simples também. Só dar uma olhadinha aqui na aula 23. No finalzinho da aula 23, a gente fez um exemplo. Integral de superfície. Aí o exemplo era x ao quadrado, tá vendo? Era x ao quadrado e S é a esfera unitária, né? A gente fez um exemplo, tá vendo? Integral de superfície aqui. E aí falamos de aplicação. Nós terminamos falando disso, né? Sandro chegando. Então, hoje a gente vai fazer mais um exemplo. Onde a função que a gente vai pegar é a função... Aqui, o meu f de x, y, z aqui, ó. Por mais que ele é só o z, né? Mas é a função f de x, y, z. E a superfície aqui, ao invés de ser a esfera unitária lá do exemplo anterior, eu vou utilizar isso aqui, porque no finalzinho da aula nós falamos sobre uma propriedade, quando você tinha a superfície como sendo a união de uma quantidade finita de superfície, então calcular a integral dupla sobre S era a mesma coisa de calcular a integral dupla da soma, né, de f ds mais tal, mais a integral dupla sobre Sn de f ds. Então, a gente vai utilizar esse conceito aqui, por quê? Porque minha superfície aqui, ela falou que era a fronteira desse objeto aqui, né? Tem um objeto tridimensional aqui, e quem que é a fronteira? A fronteira dele, o S1, seria essa parede do cilindro, tá vendo? Um cilindro de centro, o cilindro aqui de centro 0, 0 e raio 1. Que mais? Então, esse vai ser o S1. O S2 é o chão aqui, ó. Ou seja, o Z igual a 0 seria essa circunferência aqui no chão. Ou seja, o círculo de centro na origem raio 1, tá vendo? Menor ou igual que 1. Ou seja, o chão. E quem que é o S3? O S3 seria essa coisa inclinada aqui, ó. Esse pedaço de plano aqui, ó. Esse aqui é o S3, é o plano de equação Z igual a 1 mais X. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o S, para poder exemplificar essa teoria aqui, ó, eu tenho S como sendo a união de S1 com S2 com S3. Então, calcular a integral dupla sobre S é a mesma coisa de usar a soma, tá vendo? Porque a fronteira delas aqui, ó, só tem um traço em comum. Então, elas não se essas superfícies, elas não se sobrepõem. Marcos chegando. Elas não se sobrepõem essa superfície, então por isso que a gente vai utilizar essa teoria. Bom, a minha integral, eu vou somar, logicamente, aí o que acontece? Eu vou fazer sobre S1, S2 e S3. O S2 aqui, se vocês perceberem,
ela é exatamente o z igual a zero, né? Porque o z igual a zero, eu vou ter o x ao quadrado mais y ao quadrado menor igual que 1, que é o chão, aqui em amarelo. Como eu estou calculando exatamente a integral dupla, ó, a integral sobre S2 de z dz, como esse camarada aqui é zero, então essa parte aqui eu não preciso calcular, beleza? Por quê? Porque o z é igual a zero, a minha f de x, y, z, que é essa aqui, ó, ela vale z. Então, como o z é zero para essa superfície S2, então essa conta eu não preciso fazer, porque vai dar zero. Integral de zero, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar com só S1 e S3. A parametrização de S1 eu vou utilizar coordenadas cilíndricas, para poder, como é um cilindro, né? E aqui o S2, o S3 aqui, eu vou utilizar a parametrização do tipo gráfico e vou projetar isso aqui no plano XY. Quando eu projetar isso aqui no plano XY, vai dar a projeção desse plano inclinado. Quando você projetar ele aqui no chão, ele vai dar uma circunferência, e aí eu vou utilizar coordenadas polares para poder terminar a nossa conta. Então, eu vou fazer essa soma. Então, aqui, ó, a primeira coisa, S1, cilindro. Então, eu vou utilizar o quê? Coordenadas polares. Coordenadas polares, ó, cilíndrica. Então, o meu x lá, vocês lembram que era r cosseno de θ, o y era r seno de θ e o z era ele próprio. Só que o r aqui, nesse caso, ele vale 1. Como ele vale 1, é o cilindro igual a 1, tá vendo? Então, no caso aqui, vai ficar só cosseno de θ na direção i, seno de θ na direção j, e o z é o próprio z. O θ varia de 0 a 2π, para poder fazer o cilindro todo, né? E o z, ele vai variar, ó, o z, ele vai variar como, né? O z ele vai variar desde o zero até bater no plano. Então, o z varia de zero até bater no plano. Tá vendo que o cilindro, ele não é o cilindro todo, né? Porque eu não tenho essa parte aqui, tá vendo? Eu não tenho essa parte, porque a minha superfície, ela vai, S1, ela vai bater exatamente no plano, tá vendo? Ela chega aqui no plano. Então, o z, ele vai desde aqui do chão até ele bater no 1 mais x. Então, 1 mais x. O x em coordenadas polares aqui é cosseno de θ. Então, agora os meus parâmetros aqui vai ser quem? Vai ser o θ, que eu estou utilizando, e o z. Tá vendo? Eu utilizei o θ e utilizei o z, variando o θ de 0 a 2π e o z variando de 0 até bater no plano. Ficou clara a variação dos parâmetros para a minha parametrização do cilindro? Tá sim, professor. Beleza, então. Então, para poder calcular a integral de superfície, você sabe que eu preciso, Isabela também falou, ficou, eu preciso do produto vetorial, né, para poder, igual essa fórmula que eu falei para vocês aqui, ó, eu utilizava exatamente a norma, né, do RU com RV, tá vendo? Só que o RU com RV aqui agora vai ser o Rθ com RZ, né, porque as letrinhas que a gente está utilizando aqui é o θ e o z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar o cosseno, tá vendo? Vou derivar em relação a θ, tá vendo? Deriva isso aqui, ó, o cosseno, a derivada do cosseno menos seno. A derivada do seno, cosseno. A derivada do z em relação a θ, zero. Agora eu vou derivar em relação a θ. Esse aqui é esse vetor aqui, e esse aqui é esse vetor aqui de baixo. Vou derivar em relação a θ. A derivada, θ não, z. A derivada disso aqui em relação a z, zero, né? Porque cosseno de θ não depende de z, é constante. O seno também, zero. E a derivada de z em relação a ele próprio dá 1. Então, quando você faz o determinante aqui, você vai encontrar esse vetor, tá vendo? Na ida aqui vai dar o cosseno, na volta aqui vai zerar, na direção i. Na ida aqui o j zera, na volta o j dá seno. Tem o menos da fórmula com menos do seno aqui, então por isso que ficou mais. E na ida aqui, ó, vai zerar o k, e na volta também vai zerar o k, né? Porque tem esse zero aqui, tem esse zero aqui, então vai zerar o k na volta. Então, eu fiquei com cosseno, fiquei com vetor, né? Cosseno, seno e zero, né? As coordenadas desse camarada. Eu preciso da norma dele, né? Calcular a norma é fazer o quê? A raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, não é isso? Vai fazer na próxima página aqui. Então, vamos calcular a norma. Então, quando eu calculo a norma, vai dar exatamente 1, né? Porque aqui tem mais zero ao quadrado, só que zero ao quadrado não vai adiantar muita coisa, né? Então, raiz quadrada de 1 vai dar 1. Então, a integral agora, fazendo a conta para a integral, deixa eu dar uma aumentada aqui, fazendo a conta para a integral sobre S1, tá vendo? Vai dar a integral de z, então eu fiquei com z aqui, isso aqui
é a definição, né? Ou seja, agora é sobre D, porque é o parâmetro R, e θ e Z que vai estar agindo aqui, dA. Aqui ficou o quê? Esse camarada aqui, ele deu 1. Então, se ele deu 1, tá vendo? Ele vale 1. Então, ele não vai surtir efeito nenhum na integral, porque tirar 1 para fora da integral também não vai adiantar nada. Então, sobrou a integral de ZdA. Esse D aqui é a projeção do cilindro no plano XY. Então, quando você projetou, era um cilindro meio... Era assim, né? Quando você projeta essa coisa aqui, ó, vai dar exatamente a circunferência de centro na origem raio 1. Então, em coordenadas polares, eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho, aqui, ó, mostrando os parâmetros aqui. Ó, o θ, ele vai ser de 0 a 2π e o z variando de 1 mais cosseno de θ, que é exatamente essas variações que estão aqui, ó. Tá vendo? Vou integrar em z, a integral em z vai ficar z ao quadrado sobre 2. Esse meio aqui pode sair para fora, tá vendo? Ficou z ao quadrado. Aí eu vou pegar 1 mais cosseno, vou substituir, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá vendo? Quando eu colocar isso aqui no lugar do z, como ele está ao quadrado, substituir o zero vai zerar, então sobrou só isso. A primitiva do 1 é θ, a primitiva do 2 cosseno é 2 seno, e isso aqui utiliza a fórmula lá do curso de cálculo 1, tá vendo? O cosseno ao quadrado de θ é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. É exatamente o que está aqui. Bom, substitui o meio, eu deixei ele aqui, substitui o 2π no lugar do θ, tá aqui, substitui o zero, vai zerar. Isso aqui, se você colocar o 2π e o zero, vai zerar do mesmo jeito, né? Porque seno de 2π e seno de zero é zero. Essa integral aqui agora, vou resolver ela. Eu vou tirar o meio para fora da integral, tá vendo? Tirei o meio para fora. A primitiva de 1 é θ, e a primitiva do cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2. Esse aqui vai zerar de novo, tá vendo? Substituindo 2θ, substituindo 0. Substituindo 2π no lugar do θ, vai dar quem? Conservei o meio, tá vendo? Conservei o 2π. E aí, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 2π no lugar do θ. 2π dividido por 2, tá vendo essa conta aqui, ó? 2π dividido por 2 vai dar π. Então, 2π mais π, 3π sobre 2. Ficou claro a conta da integral? Tá, sim. Por que no exercício não tá facinho assim? Mas no exercício estamos. Qual exercício que ficou mais difícil que esse? Não, é só na hora de analisar que eu tô brincando. Ah, tá. Porque geralmente os exercícios não são tão difíceis também, não. É mais ou menos do mesmo nível, né? É verdade. Só tem um ou outro assim que bota a gente pra pensar mais um pouco, mas eles são nivelados mesmo. Aham. Sobre S2, bom dia, Tatiele. Sobre S2, como eu comentei para vocês, como o Z é zero, né? Como o Z é zero, então essa integral aqui vai zerar. Sobre S3, aí eu vou fazer a parametrização do tipo gráfico. Vocês lembram que S3 era o pedaço do plano inclinado, lá de equação Z igual a 1 mais X. Então aqui eu vou deixar a parametrização aqui, né? Eu vou deixar o meu X sendo X mesmo. O Y sendo o Y mesmo, e o meu Z aqui vai ser exatamente 1 mais o Z, né? Vai ser exatamente 1 mais X. Então, a parametrização do plano vai ser do tipo gráfico. Então, vai ser X, vai ser ele próprio, o Y vai ser ele próprio, e o Z vai ser exatamente a imagem, né? Ou seja, a equação do plano. 1 mais X. Bom, se você olhar lá no desenho, olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Se você dá uma olhada aqui, o que a gente percebe? Ó, essa equação do plano, quando você projeta ela aqui no plano XY, o que acontece? Você vai ter uma circunferência, né? A projeção do plano, quando você projeta ele aqui no chão, também vai gerar uma circunferência. Então, essa circunferência vai ser melhor de tratar ela em coordenadas polares. Porque, a princípio, você poderia pegar essa circunferência e pegar o x variando de -1 até 1, e pegar o y variando dessa curva de baixo até a curva de cima. Essa curva aqui é quem? É menos a raiz quadrada. Deixa eu dar uma apagada aqui que está bem poluído esse negócio aqui. Peraí. Ó, como é que seria a equação da circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1.
Então, o y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, você poderia pensar assim, né? O x varia de menos 1 até 1 e o y varia dessa curva aqui, que é menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, até essa parte aqui de cima, que é a raiz quadrada de 1 mais ou menos x ao quadrado, né? A positiva e a negativa. Essa parte aqui de cima seria a positiva e essa parte aqui de baixo seria a parte negativa. Mas só que é melhor a gente utilizar coordenadas polares, lógico, né? Porque, tá vendo? Essa aqui é a variação do x e do y, que é os parâmetros. Então, como é que ficaria a minha integral? Vamos lá, agora, deixa eu dar um zoom aqui para isso aqui ficar mais perto. A conta ficou um pouquinho, é isso. Então, agora é a minha integral sobre S3, tá vendo que é o plano. Z é minha f de x, y, z, lá da questão. Quem que é o z da história? O z é exatamente 1 mais x, tá vendo? Z é 1 mais x. Aqui eu vou pegar o produto vetorial de Rx com Ry, tá vendo? Que são os vetores derivada parcial. Essa aqui é a fórmula que a gente viu lá quando a gente pegava a parametrização do tipo gráfico, na aula passada. Então, essa aqui é a fórmula que dá exatamente isso aqui, ó, que a gente viu na aula passada. Se você não lembra, você pode fazer novamente o I, J, K, pega as derivadas parciais em relação a x, 1, 0, derivada de z em relação a x, depois pega 0, 1, derivada de g em relação a y, faz o produto vetorial, vocês vão ver que depois calcula a norma, né? Vai ficar negativo, mas como vai estar o quadrado, vai ficar desse jeito aqui, né? É tranquilo essa conta? A gente viu na aula passada isso aqui. É tranquilo isso sim. Beleza. Então, agora, observe, ó, a derivada de z em relação a x. Quem que é o z? O z é isso aqui, não é? Ó, 1 mais x. A derivada disso aqui em relação a x é 1. Tá vendo? 1 ao quadrado dá 1. A derivada de z em relação a y, tá vendo que o z não depende de y, então é 0. 0 ao quadrado. E esse mais 1 aqui, esse mais 1 aqui da fórmula. Então, deu raiz de 2. Eu posso tirar para fora da integral. Aí, como eu falei para vocês, a região é melhor ser tratada em coordenadas polares. Eu vou pegar o r variando de 0 a 2π para fazer a circunferência toda. O r variando de 0 a 1. E aí, vou ficar com o quê? 1 mais x. Era assim, não é? Só que 1 mais x vai ficar 1 mais r cosseno de θ. Isso aqui eu tenho que multiplicar pelo jacobiano, né? Era assim, dx, dy, né? Esse dx, dy vai ser trocado por r, dr, dθ, em coordenadas polares. Então, eu multipliquei esse r vezes 1, por isso que apareceu esse r aqui, ó. Multipliquei esse r vezes esse r, ficou esse r ao quadrado, e esse cosseno aqui do x. dr, dθ. Então, mudei para coordenada polares. Ficou claro? Tá sim. Beleza. O raiz de 2 continua aqui. 0 a 2π continua aqui. A primitiva de r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. O cosseno é constante, conservei o cosseno. A primitiva de r ao quadrado, r ao cubo sobre 3. Substituir o 1 aqui vai dar meio, tá vendo? Substituir o 1 aqui vai dar 1/3. Substituir o 0 vai zerar tudo, então por isso que não fez, né? Dθ. A primitiva de meio é θ sobre 2. A primitiva de 1/3 cosseno de θ é 1/3 seno de θ. Só que o θ varia de 0 a 2π, então essa parte aqui morre, né? Porque o seno de 2π e o seno de 0 é 0. Substituindo 2π no lugar do θ aqui vai dar 2π sobre 2, vai cortar, né? O 2 com 2. Substituir o 0 vai zerar, então vai ficar a raiz de 2 vezes π. Ficou claro? Ficou sim. Beleza. Agora Tá só bem falta tranquilo. só falta a gente somar agora, né? O resultado das 3 integrais para poder obtermos o resultado final. Então, a integral sobre z, que eu queria, né? A integral de superfície de z, ds, é quem? É a soma dessa com essa com essa. Então, a primeira conta a gente achou esse valor, a segunda conta é esse valor, e a terceira conta a gente acabou de ver esse. Então, aqui dá para colocar o π em evidência, né? Pronto. Simples essa, né? Verdade, foi bem simples. Beleza, então. Então, até aqui que a gente fez, Marcos falou tranquilo, a gente calculou a integral de superfície de uma função escalar. Só que agora eu gostaria de calcular a integral de superfície de um campo. Aí você poderia pensar, mas
esse negócio vai ficar meio esquisito. Por quê? Vai ficar esquisito? Porque esse camarada aqui, vocês lembram que quem que é ele? Ele é um número, não é? É a área daquele camaradinha lá. Lembra do retalho? A gente pegou o retalho, aproximou utilizando a área do paralelogramo, não foi? Esse DS aqui, a gente achou ele como sendo quem? Exatamente a norma do RU com RV, não foi? DA. Não foi assim que a gente aproximou o DS? Se isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui pertence a R, porque essa função aqui cai em R. Esse aqui também pertence a R. Então, essa integral aqui está ok. Agora, para você ver a coisa esquisita que seria um campo. O campo é um vetor. R3. Como é que você vai pegar esse camarada aqui? Não ficaria esquisito? Esse aqui pertencente a R? Ficaria. Agora... Bom, mas a gente dá um jeito de pelo menos, salvar alguma coisa. Eu gostaria de lembra do título da aula de hoje? Como é que era o título mesmo? Integrais de superfície de campo. Então quer dizer que existe integral de superfície de campos vetoriais também. Então essa coisa que eu estou falando aqui que é esquisito, a gente vai dar um sentido para isso, né? Porque se existe integral de superfície de um campo, não só de um campo vetorial, né? Não só de um campo escalar, que seria essa função aqui, então tem um jeito. Então qual que é o jeito que a gente vai dar? Antes disso, a gente vai falar a respeito de um conceito que a gente vai utilizar mais para frente, inclusive usa bastante na física, que a gente vai definir lá no final, integral, que a gente vai, na aula de hoje, a gente vai falar a respeito dessas integrais, chamado que é a integral de fluxo. Então, o fluxo, assim como a força, não sei se vocês lembram, quem que realiza trabalho é o quê? É a componente, a componente da força, na verdade, né? Você tem uma força, quem está na direção, por isso que aparece vezes cosseno de θ, né? Por quê? Porque você pega a componente na direção do deslocamento para realizar trabalho, não é isso? Então, Verdade. o fluxo aqui, imagina você tem uma bola de futebol e você quer fazer, dentro dessa bola de futebol, você coloca uma luz, digamos, e aí você quer que essa luz, ela ultrapassa a superfície, que é a bola de futebol. Vocês concordam que o que seria interessante você medir é o que atravessaria a bola de futebol de maneira fazendo 90 graus com um plano tangente à bola de futebol, que seria a componente normal? Porque estaria na mesma direção do raio de luz, ou seja, saindo da bola. Então, o objetivo aqui é definir o que significa uma superfície orientada. Uma superfície ela vai ser orientada se ela tiver o quê? Se ela tiver definida em todo ponto dela um vetor normal. O que é o vetor normal? É um vetor que ele faz 90 graus com qualquer, nesse ponto, com o plano tangente. Então, você tem um plano tangente aqui. Qualquer vetor do plano aqui, ó, tem infinitos vetores aqui no plano tangente, lógico, né? Então, um vetor ele é normal à superfície se ele fazer 90 graus, um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo de 90 graus com qualquer, o vetor n, né, faz um ângulo de 90 graus com qualquer vetor do plano tangente. Então, a gente vai definir uma superfície como sendo orientada, é o que está falando aqui, uma superfície é dita orientada, se for possível escolher um vetor normal unitário, a gente, para poder, se o vetor não for unitário, não tem problema, a gente pega o versor dele, né, que seria o equivalente a cada coordenada dividido pela norma, e aí você coloca ele no tamanho 1. Então, se for possível escolher um vetor normal unitário em cada ponto, de modo que n varia continuamente, ou seja, qualquer ponto que você pegar sobre a superfície, esse vetor normal, ele vai existir, ele não deixa de existir. Aqui temos as convenções, né, do que seria orientação positiva e orientação negativa. Porque, tecnicamente, se você tem o plano tangente, você teria dois candidatos a vetor normal. Teria o camarada que está apontando para fora da superfície, tem um negócio, o mesmo, o menos ele, né? Ou seja, sentido contrário, que estaria apontando para dentro da superfície. Então, o que aponta para fora a gente é convencionado chamar de orientação positiva, e o que aponta para dentro, que seria menos o vetor normal, tá vendo? A gente denomina como orientação negativa. Então, a superfície orientada é essa superfície que admite o vetor normal em todo ponto dela, né? E varia continuamente.
Tranquilo? A definição? Tá tranquilo até agora. Beleza. Agora, qual que seria um candidato natural? Lógico que a resposta está aqui, né? Deixa eu... não tem jeito de esconder a resposta, não. Então, um candidato natural para ser esse vetor normal seria exatamente o produto vetorial, tá vendo? Das derivadas parciais. Porque vocês lembram quando a gente definiu o plano tangente? A gente pegou o retalho lá, pegou o RU e pegou o RV e calculamos o vetor RU cartesiano, produto vetorial RU com RV. Esse camarada ele faz 90 graus com esse e com esse também. Então, para definir o plano tangente, a gente utilizou esses dois camaradas como sendo a base, tá vendo? E utilizou esse camarada aqui como sendo normal. Então, como é o plano tangente à superfície, então nada mais justo do que pegar esse camarada aqui, ó, para ser o representante, o vetor normal à superfície. Mas só que como eu preciso ele unitário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dividir pela norma. Observe que esse vetor n aqui, ó, é o quê? É alguma coisa. Ele tem 3 coordenadas, tá vendo? Cada uma dessas coordenadas vai estar dividida pela norma. Beleza? Aqui eu vou ter as componentes do vetor. Vou ter as componentes de vetor aqui, que a gente vai fazer o produto IJK, beleza? A gente faz o IJK, pega o RU e o RV, né? Pega os vetores derivadas parciais, RU e RV, né? E aí faz o... Aqui tem as componentes, na verdade, a derivada de x em relação a u, derivada de x de y em relação a u, derivada de z em relação a u, aqui a derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a v, derivada de z em relação a v. Faz esse camarada aqui, acha as coordenadas aqui, né? Cada uma delas eu vou dividir pela norma e o resultado eu vou ter um camarada normal, ou seja, perpendicular à superfície, e de tamanho 1, ou seja, unitário, porque eu estou dividindo pela norma. Ficou claro a escolha do nosso vetor normal? Tá sim. Até agora, geometria analítica. Uhum. Beleza, é verdade. Bem parecido mesmo, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou definir a integral do campo e eu vou pegar exatamente a componente normal, que seria, lembra do raio de luz dentro da bola? Seria o camarada que estaria na mesma direção do fluxo, né? Ou seja, a continuidade do raio, digamos, ou seja, onde que vai realizar trabalho, não é na direção do deslocamento? Então, aqui a ideia é fazer uma coisa parecida, ou seja, pegar a componente normal para poder falar a respeito de fluxo. Então, a integral de superfície de um campo vetorial aqui a gente vai definir como sendo a integral do fluxo. Então, para uma superfície fechada, isto é, uma superfície que seja a fronteira de uma região sólida, imagine, nós fizemos 2 exemplos aqui, nós fizemos esse exemplo aqui, tá vendo? Isso aqui é digamos que isso aqui é fechada, tá vendo? Tem as tampas aqui, em cima, embaixo, e o lado. Então, a superfície tipo essa aqui, ó, fechada, que ele tá chamando lá de E, uma superfície desse jeito aqui, ó, a fronteira dela, tá vendo? Uma superfície fechada, isto é, uma superfície que seja a fronteira de uma região E. A convenção, que é a orientação positiva que eu tinha comentado para vocês, é aquela que os vetores normal apontam para fora da região. E os que apontam para dentro, a gente fala que a orientação é negativa, que eu tinha comentado para vocês. Bom, agora que a gente já sabe o que é uma superfície orientada, já sabemos definir orientação, né? Positiva, negativa. Já sabemos quem que é o candidato natural para ser um vetor normal a uma superfície. Agora a gente podemos falar de integral de superfície de campo vetorial. A gente vai precisar disso. Então, agora nós vamos pegar aquela função escalar que a gente tinha, tá vendo? Dada anteriormente. Nós vamos, ao invés de pegar ela, vamos pegar agora o campo vetorial F. E também vamos considerar a componente normal dele, ou seja, eu vou pegar o campo produto com N. Quando você pega o campo produto interno com N, vocês concordam que o resultado dessa coisa aqui vai ser um número real? Sim. Porque o campo ele tem 3 coordenadas, não tem? O N também, a gente acabou de ver aqui que tem 3 coordenadas. Eu só não escrevi quais são elas aqui, mas ele tem 3 coordenadas. Tá vendo esse N aqui, ó?
Então, quando você faz o produto interno, vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, o resultado vai ser o número real. Então, isso aqui poderia ser o quê? O que a gente já conhecia já, né? Ou seja, a gente já definiu para essa aqui, não foi? Não foi Ah, isso é que a gente já fez? verdade. A gente acabou de aprender? Então, por isso que eu falei que a gente vai caçar um jeito de aproveitar o conhecimento anterior que a gente tinha. Então, vamos pegar a componente normal desse campo para definir a integral de superfície sobre uma superfície orientada, tá vendo? Deste campo específico. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Aqui eu fiz um desenho para poder mostrar para vocês como é que funciona a componente. Ó, eu tenho a superfície, aqui eu tenho um retalho, que eu chamei de SIJ, aqui eu tenho o vetor normal, e aqui suponha que o campo esteja agindo, atravessando, nesse sentido. Aí, o que seria o F, a componente normal? A componente normal seria você pegar o quê? A componente do campo, porque se o campo está nesse sentido, então significa que ele vai ter o quê? Ele vai ter componente, digamos que esse camarada aqui é o resultante. Se ele é o resultante, ele vai ter uma componente normal, vai ter duas componentes, na verdade, né, para poder gerar esse F. Duas não, três, né, na verdade. Três componentes para gerar, porque está no espaço aqui, o desenho meu está no espaço, então ele vai ter três componentes para gerar esse F aqui. O que a gente vai considerar vai ser a componente na direção desse vetor normal. Então, uma integral de superfície dessa forma aparece frequentemente onde? Na física, que a gente chama integral de superfície ou integral de fluxo do campo na superfície, né? Então, a definição que a gente vai ver, que eu falei para vocês que a gente vai aproveitar o que a gente já tinha feito, é exatamente isso aqui, ó. Se F é um campo vetorial contínuo, definido sobre uma superfície orientada, com vetor normal unitário, tudo bonitinho de acordo com o que a gente viu, né? Então, a integral de superfície de F sobre essa superfície, tá vendo? Agora eu estou utilizando o F, eu coloquei esse F em maiúsculo e negrito, para poder diferenciar da outra, né? A outra a gente utilizava assim, né? Um F pequeno, ds. Aqui eu estou utilizando o quê? Estou utilizando um F maiúsculo, para falar que é campo vetorial, e não uma função escalar, ds. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a componente normal, tá vendo? Esse F ds aqui vai ser igual a FV. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Esse pontinho aqui é o produto interno entre o campo, na verdade você está pegando a componente normal do campo. Então, essa integral é chamada de fluxo do campo através da superfície. Ficou clara a definição? Tá bem claro assim. Beleza. Então, aqui eu estou explicando em palavras, né? O que eu acabei de mostrar em matematiquez, digamos. A definição quer dizer o quê? Que a integral de superfície de um campo vetorial sobre a superfície, que é esse lado aqui, ó, ela é igual à integral de superfície de sua componente normal em S. Na prática, a integral da definição é calculada pegando uma equação vetorial, ou seja, você vai parametrizar a superfície, tá vendo? Com a equação vetorial, e vai utilizar exatamente esse camarada aqui como sendo o vetor normal, tá vendo? Esse vetor normal aqui da superfície, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o produto interno. Então, você vai pegar essa F aqui, você vai aplicar o campo nela, tá vendo? Tá vendo que agora eu mudei da superfície para D? Por que eu mudei? Porque agora eu peguei o quê? Eu saí daqui o V, peguei o D aqui, peguei a minha R, e aí estava levando aqui na superfície S. Beleza? Então, por isso que eu saí daqui, tá vendo? Eu saí desse domínio de integração e vim para esse. Coloquei a parametrização no meu campo. Logicamente, quando você coloca a parametrização no campo, o que você está fazendo? Você está colocando no P, você está calculando o P de R. O P, ó, quem que é o F? É P na direção I, mais Q na direção J, mais R na direção K. Quando você calcula o F de R de UV, o que é isso? Esse P aqui ele é de XYZ. Então, na verdade, você está calculando P de X de UV, Y de UV, Z de UV, na direção I, mais o Q a mesma coisa, mais o R a mesma coisa, beleza? Então, é o que está fazendo aqui, ó. O F aplicado nessa R dá exatamente essa coisa aqui.
Bom, aí você vai fazer o quê? Esse camarada aqui é o N, tá vendo? É um vetor também. E esse camarada aqui, ó, que aparece, ele é exatamente esse aqui, ó. Lembra disso? Nós usamos na aula de hoje, inclusive. Sim. Tá vendo? Esse DS aqui é exatamente isso aqui, ó. Que é exatamente a aproximação daquele retalho lá, utilizando a área do paralelogramo. Que é exatamente o DS, tá vendo? Aí o que acontece? Esse número aqui pode cortar com esse, não pode? Pode. Isso aqui é um vetor, esse vetor está dividido cada coordenada pelo mesmo número, não é? Que é a norma do vetor. Então, pode ficar o quê? Um escalar vezes um vetor. Então, esse escalar aqui pode ser cortado com esse escalar aqui. Não pode? Esse aqui pode cortar com esse. Então, o que sobrou? Sobrou o F aplicado na parametrização, produto interno com um vetor. Tá vendo? Sobrou o F aplicado na parametrização, produto interno com o vetor resultado do produto vetorial que você fez dos vetores derivada parcial, na direção U e na direção V. Você está integrando agora em D. Que no caso esse vetor é o vetor normal, né? Esse vetor aqui era o vetor normal, tá vendo? Esse aqui é o vetor normal. Só que aí, como você cortou esse número aqui com esse número, esse camarada aqui, necessariamente, ele não precisa ser mais normal, né? Porque o que faria ele ser normal era você dividir cada coordenada dele pela norma aqui. Mas como você já cancelou aqui com esse camarada aqui pode ser que a norma dele não seja 1. Porque você já utilizou a norma dele aqui para poder cancelar com esse número. Ah, entendi. Então, esse aqui, ó, não necessariamente ele é normal mais. Ficou claro? Tá sim. Só voltando aqui de novo, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui é unitário. É o vetor normal, unitário. Aí eu peguei e cancelei esse número com esse número. Então, esse vetor que sobrou aqui no numerador, que é esse aqui, ó, ele necessariamente ele não é normal mais. Ele não é normal mais, ó. Ele não é unitário mais. Porque você já cancelou o que faria ele ser unitário com esse camarada aqui, ó. Ele só é unitário se você considerasse cada coordenada dividida pela norma. Aí ele teria tamanho 1. Esse aqui, ele continua sendo o vetor normal, mas só que ele, não necessariamente, ele tem norma 1 mais. Certinho. Ok? Beleza. Então, vamos lá para um caso particular, que, na verdade, é um dos casos que a gente mais utiliza, é quando a parametrização ela é do tipo gráfico. A gente viu que tem 3 maneiras de a gente parametrizar do tipo gráfico na aula passada, né? O mais usual é quando a projeção é no plano XY. Né? Você considera o Z como sendo uma função de... Você considera o Z como sendo uma função de XY, né? Ou seja, você tem um domínio aqui no XY, então o Z é uma função de XY. Essa é a mais usual. Mas a gente viu que a projeção ela poderia ser nesse plano e a projeção poderia ser nesse plano também, né? Ou seja, você poderia ter, sei lá, uma alfa como sendo uma função de... O x como sendo, em vez do z, poderia ser o x como sendo uma função de yz, ou y como sendo uma função de xz, né? Poderia ter esses outros gráficos também, além desse, né? Mas aí, vamos pegar esse caso aqui da projeção, quando a projeção seria esse caso aqui, ó, quando a projeção é no plano XY. Lógico que vai ter fórmula análoga para os outros casos também. Mas quando você faz isso, o que vai acontecer com a integral, com a sua integral de superfície do campo, né? Integral do campo. Aqui eu comentando para vocês os outros casos das parametrizações, quando a projeção é no plano YZ ou quando a projeção é no plano XZ, é a mesma coisa. Então vamos pegar aqui a parametrização de quando é no plano XY. Então eu vou ter o X como sendo ele próprio, o Y como sendo ele próprio e o Z como sendo a função de XY. Então, vou pegar o campo P, Q e R normal. Essa conta que a gente já fez algumas vezes. Esse aqui é o produto vetorial o vetor normal, né? O candidato a vetor normal a essa superfície parametrizada do tipo gráfico, tá vendo?
Essa conta aqui é a mesma que a gente já fez antes. Aí eu vou precisar o quê? Eu vou precisar do produto interno. Lembra no finalzinho da conta, quando a gente simplificou tudo aqui, ó, a gente saiu daqui e chegamos aqui, não foi? Então eu preciso de F com RU, RV. Só que aqui o RU, RV é RX, RY. Então esse com esse com esse e esse com esse. O resultado deu isso aqui, tá vendo? Multiplicando, menos P derivada de G em relação a X, menos Q derivada de G em relação a Y, mais R. Então, o que acontece? Essa integral aqui, ó, no caso, quando a parametrização é do tipo gráfico, como é que ficaria a integral do campo vetorial para quando a parametrização é do tipo gráfico? Vai ser exatamente essa fórmula aqui, ó. Então, algumas pessoas acabam guardando essa fórmula porque utiliza bastante, né? Mas só que não necessariamente você precisa guardar a fórmula. Você pode fazer o passo a passo, encontrar esse vetor aqui, depois jogar a parametrização, resolver normalmente. Ou se você quiser utilizar essa fórmula aqui diretamente para calcular quando a parametrização é do tipo gráfico, também pode. Aqui tem um exemplo como a gente utiliza isso. Eu peguei o quê? Eu peguei um campo vetorial bem simples, eu peguei o campo, o F é Y na direção I, ou seja, esse camarada aqui faz o papel do P de XY, Z. Esse camarada aqui faz o papel do Q de XY, Z. E esse Z aqui é o R de XY, Z, lá da teoria, né? S é o limite da região sólida delimitada pelo paraboloide, então eu tenho o paraboloide e o plano Z igual a zero. Tem um desenho aqui na próxima página, deixa eu mostrar para vocês. Ó, o paraboloide é esse camarada aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 1, tá vendo? Quando o XY é zero, então significa que isso aqui vale 1. Essa circunferência aqui também é quando o Z é zero, né? Quando o Z é zero. Ó, quando o Z é zero. Então, isso aqui vai dar uma circunferência de centro na origem raio 1. Ou seja, esse ponto aqui é 1, esse ponto aqui é 1. Né? Aqui menos 1. Aqui também menos 1. Então, eu tenho o quê? Tem duas superfícies. Tem o S1 e o S2, que é o chão. Esse camarada aqui é o Z igual a zero. Z igual a zero vai dar exatamente o x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 1. E o S1 vai ser o gráfico, né? Vai ser 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o z, né? E vai fazer o S1. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou utilizar aquela mesma história, só que agora o meu vetor normal, observe que o meu vetor normal agora muda, né? Ou seja, eu vou ter dois candidatos a vetor normal. Eu vou ter um vetor normal, a superfície S1, que é esse camarada aqui apontando para fora, e eu vou ter um vetor normal para a superfície S2, que é o chão aqui, ó. Que é esse camarada aqui apontando para fora também. O normal, a orientação positiva seria aquela que aponta para fora, beleza? Então aqui a gente vai ver uma pequeno modificação que a gente vai fazer para poder esses vetores apontarem para fora. Então vamos lá. A parametrização, ó, vamos considerar a orientação positiva como sendo a que os vetores normais apontam para fora. Vou pegar minha superfície como sendo a união de S1 com S2. S1, que é o paraboloide, né? Aquela capa, a parte que faz o chapeuzinho do cardeal lá, né? Seria do tipo gráfico, que é o S1, e o chão será parametrizado do tipo gráfico, com projeção no plano XY, e a parametrização dela vai ser dada dessa maneira aqui, ó. O X vai ser ele próprio, o Y vai ser ele próprio, e o Z vai ser exatamente 1 menos X ao quadrado menos Y ao quadrado, que a gente vai utilizar o Z aqui como sendo o G de XY. E o S2 vai ser o chão, vai ser o Z igual a zero. Então, o que é o Z? É o G de XY, então vai ser, tá vendo que zerou aqui a terceira coordenada? Ou seja, é o chão. O X é ele próprio, o Y é ele próprio e o Z é zero. Os vetores normais, de acordo com a fórmula que a gente acabou de ver aqui, ó, o vetor normal, quando você parametriza do tipo gráfico, vai ser sempre dado por essa fórmula aqui, ó. Menos a derivada de g em relação a x na direção i, menos a derivada de g em relação a y na direção j, e mais 1 na direção k. Então, quando você faz isso para a superfície S1, ó, usando a fórmula aqui para S1,
Lembrando que o g de xy é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, a derivada de g em relação a x, quem que é? Menos 2x, concorda? Derivada aqui, ó. A derivada disso aqui é constante, né? Zero. A derivada de g em relação a y também vai dar menos 2y. Esse menos aqui é menos da fórmula, tá vendo? Tem um menos aqui, tem um menos aqui, mais k. Então, menos com menos deu mais. Tá, então eu encontrei o vetor 2x, 2y e 1. Esse aqui é o vetor normal. A superfície é S1. Eu até coloquei o desenho deles aqui, ó. Vou dar uma limpada aqui. Eu até coloquei o desenho deles aqui, tá vendo? Ó? São esses camaradas aqui que são os vetores normais. Tá vendo que o K aqui, ele é positivo, tá apontando para fora, tá vendo? Esse 1 aqui, ó, é positivo, a componente K, ele tá apontando para fora, né? Se o X e o Y é positivo, com certeza ele tá apontando para cá, para X e Y positivo. Se o X e o Y são negativos, ele vai estar apontando para cá. E o K, que é o 1 aqui, ó, como ele é sempre maior ou igual que zero, ele vai estar apontando para cima. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a superfície S2. S2. Agora, se vocês usarem o Rx, ó, se você usar o Rx com Ry para a superfície R2, qual que é a fórmula? Seria menos a derivada de g em relação a x na direção y, não é? Menos a derivada de g em relação a y na direção j e mais 1 na direção k, não é? Se você utilizar a fórmula normal, vai zerar essa, não vai zerar, porque lembra que o meu g de xy aqui é zero. Aqui no chão, né? Então, a derivada em relação a x vai dar zero, a derivada em relação a y vai dar zero. Você concorda que eu vou ficar com um vetor assim? 0, 0, 1? Uhum. Só que 0, 0, 1 não vai estar apontando para cá? Porque o z é positivo, né? Vai estar apontando para cima, né? Isso é verdade. Só que a gente falou que a orientação positiva era apontando para fora, não era? Então por isso que aponta para baixo. Exatamente, eu preciso que ele aponte para baixo. Então, para isso, eu vou utilizar uma pequena tramóiazinha lá da geometria analítica. Ao invés de usar Rx com Ry, eu vou usar menos o Ry com Rx, para poder inverter a orientação, tá vendo? Quando eu troco o vetor de lugar, eu posso multiplicar por menos, não posso? Pode. Dá a mesma coisa. Então, tá vendo? Agora eu obtive o vetor normal 0, 0, menos 1, tá vendo? Vou te fazer na conta aqui, né? Colocando o sinal de menos, tá vendo? Ry com Rx. Então, aí sim, agora ficou ok minha orientação. Agora ele não está apontando mais para dentro da superfície, ele está apontando para fora. Tá vendo? Exatamente essa conta aqui, eu troquei de lugar. E agora eu já estou com a faca e o queijo, para quem gosta, né? Para poder resolver a minha integral. Então, aqui, ó, o meu P é exatamente isso, o meu Q é esse, meu Z, tá vendo? O meu Z, que é o R, só lembrando do campo lá, ó, o campo é Y, X e Z, tá vendo? Então, Y, X e Z. Mas só que o Z, ele vale o G de XY, que é a parametrização do tipo gráfico. Então, como é que vai ficar a integral? Vamos lá fazer a conta. Então, sobre S1, vai pegar o quê? F, produto interno, com o vetor normal aqui, né? Então, essa aqui é a fórmula que a gente viu. Eu falei que algumas pessoas até guardam essa fórmula, né? Ou seja, quando a parametrização é do tipo gráfico, ela sempre vai dar essa fórmula aqui que a gente viu. Opa. Essa fórmula aqui, tá vendo? Quando a parametrização é do tipo gráfico, sempre vai dar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, que é exatamente essa fórmula que está sendo utilizada aqui, ó. Quando você faz a conta. Então, voltando aqui, vamos lá, menos P, ó, menos P, esse menos aqui é esse menos aqui. Quem que é o P? O P é o Y. A derivada de G em relação a X, menos 2x, tá aqui, ó. Esse menos aqui é o menos da fórmula.
Quem que é o Q? O Q é o X da história, tá vendo? Quem que é a derivada de G em relação a Y? Menos 2Y, tá aqui. Mais R. Quem que é o R? O R é o Z, mas o Z é 1 menos X ao quadrado menos Y ao quadrado. Então, esse aqui é o R da história. Então, vou dar uma limpada aqui. Ficou clara essa parte aqui? Só substituir os valores. Então, Júlia falou que sim. Então, esse 1 aqui é esse 1 aqui. Ó, 2xy aqui com 2xy aqui. Tá vendo que vai ficar menos com menos, vai dar mais? Então, dá 4xy. Esse menos aqui eu coloquei em evidência, tá vendo? Coloquei o sinal de menos em evidência. Esse vezes esse vezes esse. Só que agora a projeção deu uma circunferência, não foi? De centro na origem, raio 1. Então, vou utilizar coordenadas polares. Vou chamar o x de r cosseno θ. Então, 4 vezes r, tá vendo? Isso aqui vai ficar 1 mais 4 vezes r cosseno θ vezes r seno θ. Então, r vezes r deu r ao quadrado, cosseno θ, seno θ. Menos x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente r ao quadrado. Então, o que sobrou aqui? Não, não pegou a Siri, tá pensando que eu estou perguntando ela aqui, o que equivale aqui. Esse camarada aqui, ó, é exatamente o dA, da coordenada polar. Tá vendo? Aqui a variação do R de 0 a 1, a variação do θ de 0 a 2π. Pronto, agora é só conta mesmo, né? A gente já tem os limites de integração bem feitinhos, então, observe que eu não posso resolver essa integral, por mais que os limites de integração é constante, como aqui tem coisas que dependem de θ, então eu não posso resolver essa aqui, né? Então, conservei a integral de fora, resolvi em R, né? Multipliquei esse R vezes 1, deu R. Multipliquei esse R vezes R ao quadrado aqui, deu 4R ao cubo. Multipliquei esse R vezes R ao quadrado aqui, deu R ao cubo. A primitiva de R, R ao quadrado sobre 2. A primitiva de 4R ao cubo dá R à quarta. E a primitiva de R ao cubo dá menos R à quarta sobre... Tá vendo? Tem um menos aqui, né? Menos R à quarta sobre 1. Substitui o 1 no lugar do R. Então, vai dar... tá vendo esse camarada aqui? Quando você substitui o 1 no lugar do R, ó, eu juntei eles, né? Dá meio menos 1/4. Meio menos 1/4 dá 1/4. Então, já juntei esse com esse. Depois, esse outro aqui, colocando 1 à quarta dá 1. Então, sobrou só isso aqui mesmo. A primitiva de 1/4 é esse. A primitiva disso aqui, ó, é seno ao quadrado sobre 2. Porque quando você deriva, o 2 vai cortar. E a derivada lá de dentro, que é o seno, dá o cosseno de θ, tá vendo? Substituindo de 0 a 2π aqui 0. E aí, substituindo 2π no lugar do θ aqui, vai dar 2π sobre 4, que é a mesma coisa de π sobre 2. Então, essa aqui é a integral sobre S1. Agora, nós podemos fazer o chão, né? Falta o chão. Como é que ficaria o chão? Está quase terminando, está dando meio-dia, mas está terminando também. Calculando a integral sobre S2, que é o chão lá, né? O chão, eu vou ter aqui... Agora, a mudança significativa é que o Z lá na outra era 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Agora o Z vai ser 0. Porque eu estou exatamente no chão ali, né? Na base. Aqui, ó. Eu estou... Cadê a figura? Eu estou exatamente aqui, ó. Estou aqui nessa parte de baixo aqui agora. Então, o Z vai valer 0. Então, vai simplificar um monte de conta, né? Porque quando você faz essa conta aqui, ó, a derivada de G em relação a... A derivada de G em relação a X, tá vendo? A derivada de 0 em relação a X vai zerar. A derivada de G em relação a Y também vai zerar. O R vai ser o próprio 0, né? Porque é o Z. Então, zerou tudo. Então, não tem nada o que fazer, né? Ou seja, esse integral aqui sobre D, na verdade, vai dar 0 vezes a integral de 1 dA, vai dar 0 vezes a área de D. A gente sabe até calcular, vai dar 0 vezes πr ao quadrado, dá π, né? O R vale 1, mas aqui dá 0. Então, zerou. Então,
eu vou somar as duas e isso aqui eu vou ter o resultado só da primeira, né? Que tem fluxo só em relação à primeira. Aí, logicamente, você poderia indagar por que essa integral está dando zero, né? Tem interpretação física para isso. Possivelmente, o campo ele está agindo o quê? Ele está agindo de maneira perpendicular ao vetor normal, né? Para esse produto interno, para isso dar zero, é como se não tivesse saindo fluxo nenhum ali para baixo, entendeu? O campo estaria todo, sei lá, no plano XY, né? Não estaria uma possível explicação de por que isso aqui dá zero. Por que essa integral dá zero. É verdade que não teria fluxo se tiver perpendicular. Exatamente, não tem fluxo saindo ali, né? Naquela superfície S2. Tranquilo o exemplo? Tá tranquilo. E aí, para terminar, eu coloquei só as observações aqui como curiosidade. Na verdade, não é nem minha especialidade, né? Mas é só como curiosidade da física, onde aparecem as integrais de fluxo, integral de campo vetorial. Aqui, por exemplo, se você considerar o campo elétrico como sendo um campo vetorial, que ele é, né? Então, você vai ter o quê? Essa integral de superfície aqui do campo elétrico é chamado de fluxo elétrico do campo, né, através da superfície. Então, é o nome que a gente dá quando esse aqui está fazendo o papel do F, né, da teoria nossa lá, né, o campo. Se ele for um campo elétrico, dá o nome de fluxo elétrico, né, de E através da superfície. A lei de Gauss, que fala que o total da carga acumulada, né, englobada por uma superfície, é dada por essa fórmula aqui, tá vendo? Eu tenho essa constante aqui de permissividade, tá vendo? No vácuo, que vale esse valor aqui, de acordo no sistema SI. E aqui eu tenho o campo elétrico, tá vendo? É como se você estivesse somando, né, aqui o campo elétrico sobre a superfície. E por último, eu tenho aqui o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, se você pegar qualquer ponto XYZ e mede a temperatura e chama essa temperatura aqui de U de XYZ, né? Ou seja, para cada ponto tem uma temperatura. O fluxo de calor é definido por esse campo vetorial aqui, ó. Então, a minha integral de superfície, que eu vou calcular do campo, é menos o K, esse K aqui é uma constante experimental, e esse camarada que aparece aqui é o gradiente dessa função, ou seja, são as derivadas parciais, né? O gradiente, né, em relação a y, em relação a z. Então, esse camarada aqui é o gradiente, né, de u. Então, o campo aqui vai ser quem? Vai ser... Quem vai fazer o papel do campo vai ser menos essa constante vezes o gradiente aqui. Então, a taxa de transmissão do calor através da superfície no corpo é dada por essa integral aqui, tá vendo? Ou seja, você pega o K, pode sair para fora da integral, né, esse K, e aí fica a integral de superfície do vetor gradiente, tá vendo? Esse camarada aqui é um campo, esse aqui está fazendo o papel do F, né, da teoria nossa. Então, só a respeito de curiosidade, não sei se vocês já chegaram a usar esse tipo de coisa lá em física, Já mas sim, já, né? já. Beleza, então. Então é só para reforçar que eu tinha preparado para a aula de hoje. Era isso. Dúvidas da aula de hoje? 12:04. Eu acho que a aula foi bem tranquila. Bem tranquila, né? Né? Então, agora para fechar mesmo, falta a gente falar dos dois últimos teoremas, né? Que é o teorema de Stokes e de Gauss, que é o da divergência. Então, na última semana, que é a semana que vem, a semana. Nós estamos terminando a 12, semana que vem é a semana 13. Nós teremos a aula 25 e 26, e a gente vai falar a respeito desses dois teoremas e fazer o fechamento da teoria. Como que essa integral de superfície, por exemplo, ela vai se conectar com a integral tripla desse volume, né? Você lembra que a gente pegou a superfície como sendo o quê? O entorno do volume, não foi? Do volume no R3. Aí, será que tem como a gente conectar essa integral de superfície dessa casca com a integral tripla sobre o volume que ela engloba? Então, é o que a gente vai descobrir na semana que vem. Tranquilo? Tranquilo.
Beleza, então. Bom dia para todo mundo. Boa tarde já, né? Fiquem com Ainda não, só Deus. depois do almoço. Boa tarde só depois do almoço. Não, bom dia ainda, né? Ou se bem algumas pessoas poderiam falar até mais, Tatiele. Até o sol estiver de fora é bom dia ainda, né? É, tem gente que fala mesmo. Porque separa só em dia e noite, né? É, pode Pode ser considerar dia dia. também como dia todo. A tarde faz parte do dia, né? Beleza, então. Bom dia para vocês. Fiquem Bom com dia Deus. também, professor. Até Até mais. mais, Com Moisés. Até Deus. mais, Valdo. Até mais, Isabela, Yuri. Até mais. Até mais, Marcos. Bom final de semana para você também.